Bom pessoal, nesse vídeo eu resolvi mostrar algumas ROMs para vocês. As ROMs são aplicativos de launcher que tem disponíveis na Play Store, por exemplo, para o Android, né? E quando vocês instalam ela, vocês podem escolher nessa lista, e o que ela faz basicamente é ter a página principal de vocês, como se fosse um desktop ali, a home, a parte de entrada, a partir da onde vocês vão conseguir ver a lista de apps, acessar alguns widgets e etc. Esses são os launchers que a gente vai ver. E todos eles eu utilizei por mais de uma semana aproximadamente, cada um deles, na sua versão free. Não cheguei a instalar a versão paga deles justamente para ver como é que fica nessas funcionalidades. Eu também tentei usar eles de uma maneira que eu tentei configurar e personalizar o máximo que eu pude. Mas se tem alguma feature de repente que eu acuse nesse vídeo dizendo que a feature não existe e na verdade ela tá lá, é porque ela tá no mínimo bastante escondida, assim, porque eu dei uma vasculhada e se eu não apliquei ela é porque realmente ela não tá, talvez, muito usável, né? Para fazer a troca de um launcher para o outro, vocês podem vir aqui em ferramentas, então em display, home screen, e pode aqui selecionar a home que vocês querem. Essas são as homes, os launchers que nós vamos dar uma revisada agora nesse vídeo. Eu instalei os principais que eu encontrei na Play Store. Basta vocês pesquisarem lá por Launcher, que vocês vão ver uma lista de todos os launchers que tem. São apps do tipo Launcher. Então, quando vocês instalam lá, ela automaticamente para nessa lista aqui. E esses são os que eu vou revisar agora com vocês. Bom, pessoal, eu queria começar pelo do Google mesmo. O Google Now, que é o launcher do Google para o Android. Uma das principais vantagens dele, eu acho, é justamente a performance, porque ele tem uma performance bastante boa, acaba se destacando bastante, não esquenta o aparelho, quando tu sai das apps ele volta muito rápido, isso é uma coisa bem interessante. E ele tem aqui na esquerda o Google Cards, que acaba sendo bem válido também em diversos momentos, tá? Acaba sendo bastante útil. Apesar de que ele tem alguns detalhes que não achei muito confortável, como a primeira vez que eu fui procurar por uma app, meu instinto é vir aqui e procurar pela app. Só que não há como procurar por ela aqui. A maneira como tu pesquisa por apps é misturada com o próprio search do Google, então isso não achei muito intuitivo, até descobri meio que acidentalmente. Uma coisa que também acontece é que esse widget do Google está sempre lá no topo, então ele não interessa quantas telas tu tem, ele ocupa sempre aquele espaço lá da tela. Não é um widget que tu consegue ir lá e tirar ele, mover ele dali. O que acaba sendo um pouco de desvantagem também nesse sentido. E ele não é muito simples, ou até não oferece muita personalização, como por exemplo efeitos. Vários outros launchers oferecem várias animações que a gente, nesse aqui, simplesmente não tem. O launcher do Google também acaba somente funcionando no modo retrato. Não funciona no modo paisagem. Um outro detalhe também, que eu acho que é relevante comentar, é que ele não tem gestos. A maioria dos outros launchers procura adicionar alguns gestos, como 2 dedos, swipe para cima, para baixo, e ele simplesmente não tem isso. Só tem aquele que é o padrão que tu pode segurar para fazer algumas configurações muito, muito básicas, assim. Isso acaba não sendo uma vantagem para ele também. Essa daqui é a Go Launcher. Ela é bem interessante também, ela tem uns efeitos bastante bonitos, assim, tem umas frescurinhas bem legais que dá pra desabilitar dela e tal. Ela é bem organizada também, tem os seus gestos, que é uma coisa que eu acho que faz bastante diferença num launcher, numa app de launcher. Ela é bastante configurável também, isso é uma coisa bem legal. O único problema que eu vejo nela até então é esse que vocês acabaram de ver aqui. Ela tem algum probleminha, não sei se com cache ou a forma como ela trabalha, que ela tem algumas lentidões, assim, a performance dela é realmente bastante fraca. Tem vários momentos que eu estou usando alguma outra app, alguma coisa assim, e quando eu saio da app e vou para minha home, ela dá uma trancada, assim, de 2 segundos. Nada realmente tão prejudicial, mas é estranho porque as outras não costumam fazer isso. Apesar dela ter uma performance muito boa depois que ela está carregada aqui, pronta para ti, ela sofre esses pequenos lapsos, assim, de vez em quando. Ela tem um search, que eu acho que é bem bom, funciona muito bem também, para buscar entre as apps.
E tem algumas configurações legais também, como papel de parede, etc. E se tu quiser comprar a versão Pro dela, ela tem como aplicar alguns efeitos de filtro no background, do wallpaper e tal. Uma coisa na Go Launcher que é bem massa também, é configurável, certo? Mas se tu habilita, tu consegue usar essa ferramenta que é para tu desenhar algum padrão. Então tu consegue cadastrar padrões que tu vai escrever aqui para ela usar. Por exemplo, para abrir o Twitter. Então esse tipo de coisinha assim, é um detalhe, pode ser meio bobo, mas eu achei interessante. Em compensação, ele troca a funcionalidade de bloquear a tecla, né? Que 2 cliques por padrão, nesse aqui pelo menos, ele bloqueia a tela. No meu caso, eu tenho que virar o celular e apertar aqui. Então é uma questão de escolha mesmo, né? Mas ele, se tu tá acostumado a bloquear o G3, que é esse aparelho celular aqui, com 2 toques na tela, talvez isso aqui acabe te incomodando um pouco. Daí tu tem que virar o celular e apertar ali atrás, né? Pode não ser uma das maiores facilidades. A Go Launcher também tem a funcionalidade de ficar nos 2 formatos na home dela. Isso é uma coisa que eu acabo cobrando também das apps. Esse daqui é o Smart Launcher. Ele é bem bacana também, mas ele tem um foco que é um pouco diferente, né? A impressão que eu tive foi essa. Porque tu vê essa área personalizável aqui na frente, que tu consegue adicionar e retirar algumas dessas bolhas, assim. Mas ele não é muito personalizável nesse sentido, tu não consegue ir muito além do que isso. Ele não tem páginas e etc. Ele é bem focado em usabilidade para quem usa o telefone para coisas mais básicas. Assim, eu acho que se eu conseguisse deixar esse launcher aqui para minha mãe, para minha avó usar, elas iam se dar muito bem, porque os ícones ficam bem claros na tela, é bem fácil de acessar, etc. Eu achei essa acessibilidade muito, muito boa. Mas pra mim, que como vocês devem ter visto nas outras launchers que eu uso, eu tenho muitos ícones, muitas apps agrupadas, inclusive, na minha home. Isso aqui acabou não atendendo muito a minha demanda, assim, o que eu preciso. Então a funcionalidade dele principal está aqui, o que é bem diferente do que a gente está acostumado com os outros launchers, tá certo? Ele mesmo selecionou esses grupos, o que é uma coisa que eu achei boa e talvez ruim também, porque ele selecionou os grupos e botou as apps, já organizou as apps nos grupos que ele decidiu, mas algumas apps estão nos grupos errados, assim, eu acabei percebendo isso e eu não encontrei uma maneira de organizar elas. Eu não sei, tem alguns jogos que não estão aqui, algumas coisas que acabaram não ficando exatamente como eu esperava, assim. As configurações dele não são tão muito avançadas, eu acho que o foco dele inclusive não é ser muito customizável, tirando alguns detalhes do tema que tu pode alterar, o resto dele é ser bastante simples, o que é uma vantagem. Se tu está procurando uma launcher que é simples, é uma vantagem. É bem rápido o acesso dela, etc. A performance é, obviamente, muito, muito rápida. Mas dependendo do teu uso, ela vai ser um pouco básica demais, talvez, no uso do dia a dia, assim, né? Ela também não tem gestos aqui na tela inicial, nem para mostrar aquela, assim, o único gesto que tem é vir bem no canto e puxar. Mas se tu faz em outras partes da tela ele não pega, tá certo? E a única maneira que tem o único gesto que tem é segurar a tela mesmo para ver as configurações que não são muitas, né? O Smart Launcher consegue trabalhar com modo retrato e paisagem sem dificuldade alguma. Essa daqui é a Nova Launcher. Ele é bem bacana também, é uma das que eu achei mais interessantes. Tem uma performance que é muito boa, não chegou a trancar em nenhum momento que eu usei, ele é bem rápido, as animações fluem muito bem. Ele tem diversas configurações, mas, por exemplo, no caso de animações de fato, elas são um pouquinho pobres, assim, tem 2 ou 3 animações só, assim, para essas transições ou as transições aqui dentro. Mas em outras coisas ele tem bastante opções, assim. Gestos por padrão na versão free não tem, mas se tu comprar a versão premium dele, ele consegue habilitar diversos gestos. Aqui tu consegue inclusive configurar os gestos, etc. Mas na versão free ele acaba não tendo os gestos. Aqui dentro ele tem o buscar das apps, que eu achei que funciona bem também, e funciona bem rápido, inclusive. Achei que acabou sendo bastante bem implementado. E como vocês podem perceber, ele consegue implementar também a parte de
trabalhar com formato landscape ou portrait. Agora eu queria falar um pouquinho do Doodle Launcher. Acho que é assim que se lê, eu não tenho certeza. Mas ele é um dos launchers que eu achei mais interessantes também. Ele é bastante leve, tem uma performance muito boa, tem bastante configuração, ele é bem impressionante o quanto tu consegue configurar nele. Se for entrar aqui nas preferências, tu consegue personalizar bastante coisa e cada coisa tem vários seus itens. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal uma home ter. Ele tem os gestos também, que eu sou uma pessoa que usa bastante gestos. E uma coisa que ele tem bem legal, que foi bem impressionante, é esse Home Editor aqui. Que aqui ele consegue te permitir fazer umas coisas muito diferentes dos outros lá. Por exemplo, tu consegue vir aqui e adicionar ou tirar a margem da própria tela. Ou diminuir ou aumentar o tamanho dos ícones. Então, por exemplo... Aqui eu acho que não tá... Os ícones estão diminuindo ali. Então tem bastante coisa que tu consegue fazer em tempo real, decidir quantos itens vão no grid. É bem legal o jeito que tu consegue fazer a label deles, ligar e desligar a barra de status. Isso tudo muito fácil de configurar. É uma coisa que eu achei que foi bem bolado da parte deles. Ele tem também a questão da busca nas apps, que na minha opinião também funciona muito melhor. Eu acho bem mais interessante não misturar a internet com a busca das apps. A busca da internet fica em outro lugar. Tem bastante animação que vocês conseguem configurar também, o que é uma coisa bem legal. Uma desvantagem só que eu encontrei nele foi na hora de botar algum ícone na tela principal ali. O que a gente está acostumado a fazer é, por exemplo, segurar o ícone e arrastar ele para a tela. Só que aqui eu tenho que arrastar para cima, para daí arrastar para a tela em algum lugar. Já achei um pouco desconfortável de fazer, mas talvez seja só porque eu sou muito chato, não tenho certeza. Dá pra ver que eles se preocuparam bastante com a forma como a gente usa e configura ele. Ele tem também essa outra feature que eu achei muito legal, que é para configuração do papel de parede. E ele deixa inclusive adicionar filtros ao papel de parede, assim, achei bem massa assim, essa ideia que eles tiveram de permitir fazer isso aqui tão mais facilmente. Então, é o tipo de detalhe às vezes assim, que a gente não dá valor inicialmente, mas que acaba dando um resultado bem legal. O Doodle Launcher também só funciona em pé. Esse daqui, meus caros, é o Bus Launcher. Ele é bem interessante em alguns aspectos, mas eu acabei não me apegando muito a ele por alguns outros motivos que eu vou apresentar aqui. Ele tem uma performance boa, ele é bonito e tal, tem bastante tema. Logo que tu instala ele, tem bastante tema para tu escolher. Tá certo? Daí eu acho que eu dei azar escolhendo esse tema aqui, mas enfim. Ele faz coisas como, por exemplo, ter um ícone do Pinterest. E eu não tenho a app do Pinterest instalada. Então se eu toco nela, ele quer instalar. Mas por que ele botou aquele ícone ali se eu não pedi em nenhum momento? E daí esse tema aqui, ele coloca umas coisas escritas na vertical, que eu achei bem estranho também. Mas é uma questão do tema mesmo. Tem algumas outras coisas meio chatinhas, como por exemplo, isso aqui finge ser uma app que está ali, um widget, mas ele não está. Se eu tento fazer qualquer coisa nele, ele quer instalar ele. E tem muita coisa assim. Praticamente tudo nele, o calendário aqui, ele quer instalar alguma coisa. Não é a funcionalidade em si, é algo que está pela metade ali. E o que eu acabei de perceber aqui também, que aconteceu pra mim, é que ele está fazendo um anúncio de uma coisa nova aqui em cima. Só que eu não tenho como tirar esse anúncio de lá. Ele não sai, ele não tem nenhum botão de fechar, e se eu toco nele, ele me mostra o anúncio, que não tem nada demais. Se eu fecho, ele não sai mais de lá. O anúncio nunca mais saiu. Então eu não sei bem o que fazer com ele ali agora. E um problema que eu tive é que, logo que ele abriu, como eu disse, ele tem vários temas bem legais. Eu escolhi esse aqui porque eu fui dar uma olhada nele, ver qual é que era. E ele deu um alerta, assim, perguntando se eu tinha certeza que queria confirmar aquele tema e tal. Eu não cheguei a ler tudo, eu apertei OK. E não tem mais como tirar o tema daqui. Esse tema, ele simplesmente ficou para todo sempre. Só se eu posso trocar o de launcher, etc. Mas o tema
que veio, que foi o primeiro tema que eu escolhi aqui, eu não tenho uma opção para trocar de tema. E isso é uma coisa que eu achei muito estranha. Outra coisa estranha também é que ele não tem um lugar como eu ir para apps. Não tem um botão listar apps aqui. O único jeito é fazendo um gesto que é um swipe para cima. Que não foi a minha primeira tentativa. Na minha primeira tentativa eu fiquei procurando o bendito ícone aqui também e simplesmente não encontrei. Até eu descobri que era assim que se chegava nele. Felizmente essa parte funciona muito bem. Ele tem o search dele, que é bem rápido, funciona bem também. Isso é bem legal. Ele tem uma customização que é bem legal também, que funciona de maneira bem interessante. Ele consegue ser, é bastante customizável, apesar de eu não conseguir trocar de tema. Ele tem bastante settings para a gente poder personalizar transparências, ícones, animações, etc. Isso é uma vantagem dele, tá certo? Mas realmente eu tive alguns probleminhas assim de usabilidade, talvez tenha sido só comigo, não sei, mas não me adaptei muito bem a ele, pelo menos não por enquanto. No caso do Buzz Launcher, também a funcionalidade dele é apenas em pé, ele não funciona no formato paisagem. Eu não sei se é alguma coisa relacionada ao tema ou se está diretamente ligada ao launcher em si. Agora eu vou falar do Cheetah, que é um outro launcher que eu instalei que é bem interessante também. Que eu já estou fazendo a troca aqui justamente para mostrar um detalhe que pode ser um problema dependendo se tu costuma trocar muito entre um e outro, entre um launcher e outro, ele pode acabar te incomodando um pouquinho. Que é o fato que quando tu troca assim ele até consegue manter. Mas uma das maiores vantagens que ele tem são os temas. E ele tem uma troca bem rápida de tema, isso é bem legal. Então ele faz o download primeiro, depois tu consegue ir lá e chavear entre um tema e outro muito rápido. Mas o tema aplica junto um background e não tem como tu tirar isso, o wallpaper dele. Então simplesmente por fazer uma troca de tema, ele troca o teu papel de parede mesmo. Então se eu voltar no outro launcher lá, no outro launcher o papel de parede passou a ser esse aqui. Isso é uma coisa que pode ser chata, mas nada demais. Essa questão de temas realmente é uma das maiores vantagens dele. Ele tem bastante tema na internet, bastante tema, e eles são a maioria deles bem bonitos. E tem alguns efeitinhos legais, ele é bem configurável, tem gestos, então ele tem alguns gestos que acabam sendo bem úteis, assim, conforme a posição que tu segura o celular, etc. A storage de temas dele é bem interessante também. Eu baixei dois aqui só para mostrar como é que eles funcionam. A troca é bem rápida, vocês podem ver que é só tempo de carregar mesmo as imagens ali. Acaba funcionando muito bem. Ele tem aqui dentro da lista de apps dele, ele tem como tu, por exemplo, pesquisar por uma app. Só que eu achei isso um processo bastante lento. Ele já estava com um pouco de cache que eu já tinha aberto aqui. E ele faz uma pesquisa baseada também na internet. Eu achei meio misturado, assim, mas é uma questão que pode ser de opinião também. Mas pelo menos ele tem essa feature de como procurar por uma app aqui. Tem algumas configurações também que são bem interessantes. Uma outra coisa legal sobre o Cheetah é que ele tem bastante configurações aqui que a gente pode personalizar, como animações, resolução, etc. Da própria interface em si, isso aqui é bem bacana. Uma coisa que eu não achei muito legal é que ele fica o tempo todo, desesperadamente, pedindo para tu instalar o locker dele. É realmente bem chato isso. Eu não sei o porquê que eles eles decidiram fazer isso. Então aqui no próprio menu aparece o locker. O tempo todo, quando tu notar assim, ele é meio invasivo e aparece ali, instale o locker aqui, sabe? É o tempo todo, assim. Então é uma coisa que é meio chata. Mas se tu não te importa com esse tipo de coisa, ou instale o locker ou simplesmente ignora ele. Bom pessoal, eu vou deixar os links de todas essas launchers na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse também, eu utilizei um LG G3 para fazer essas gravações e eu tenho um vídeo falando sobre um review dele após um mês de uso. É um review mesmo, não é uma propaganda, é bem coisa de usuário do aparelho. E eu espero que tenham gostado e podem deixar nos comentários aí alguma coisa relacionada à experiência que vocês tiveram com alguma das launchers ou alguma outra launcher que vocês gostariam de indicar também. Fiquem à vontade. Obrigado por assistir.